Olá, querido amigo, olá, querida amiga, graças damos ao Senhor por hoje estarmos com você mais uma vez para nós participarmos desse estudo bíblico, o número 13, que tem como tema o juízo. Olha, é um fato indiscutível na Bíblia de que um dia cada ser humano terá de prestar contas a Deus, mas algumas questões não querem parar. Temos várias, eu trago aqui o meu manual, temos algumas questões que não querem calar. De que modo ocorrerá esse juízo? Sob quais critérios estará fundamentado? Quem será o juiz? Como ser absorvido? Ter absorção, sermos absorvidos, é o que todos nós queremos, não é mesmo? Agora, a Bíblia, a única regra de fé, irá nos responder isso. Para começarmos o nosso estudo, pedimos a sua atenção. Peço para que você curve o seu rosto e possamos orar. Bom Deus, bom Pai que habita nos altos céus, curvamos o nosso rosto a este momento. Peço para que o meu amigo que me acompanha do outro lado, que acompanha o vídeo, tenha, Senhor, o entendimento de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, no entendimento desta lição. Pai, pedimos Teu Espírito Santo para que nos acompanhe. Conceda-nos, Senhor, a Tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Amém. Leve sua Bíblia para perto, leve seu caderno, pegue sua caneta e vamos juntos embarcar nesta viagem. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Para nós termos a resposta desta pergunta, teremos de abrir o livro de Hebreus. O mesmo encontra-se depois de Filemão e antes de Tiago. Está no Novo Testamento. E vamos ler os primeiros 2 versículos. Diz o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, os versos 12 e 13. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. E vamos ler logo no primeiro capítulo. O primeiro capítulo logo nos relata algo importante. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aleluia! No santuário terrestre, é interessante você saber isso para compreender esta passagem. No santuário terrestre, tinha os 7 castiçais de ouro. Também o sacerdote cingia-se, com um cinto de ouro. É importante você ter isso em mente. Então Jesus, após a sua ascensão, ele subiu para o céu e entrou no santuário, no tabernáculo, no templo de Deus. Tem um vídeo aqui que gravamos que fala do santuário. Aqui abaixo irei pôr o link para você assistir. A quem o homem deverá prestar contas? O ser humano prestará contas a quem? Vamos para o livro de Romanos, capítulo 14, os versos 12. Romanos encontra-se depois de Atos e antes de Coríntios. Vamos ver o capítulo 14, verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Maravilhoso, não é mesmo? Tudo que você está fazendo agora em vida terá que prestar contas diante de Deus. Nesse dia não tem como fugir. Não tem como fugir. Agora outra pergunta é:
quantos de nós terão que prestar contas a Deus? O apóstolo Paulo responde na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 10. A segunda carta de Paulo aos Coríntios fica antes de Gálatas. Aqui diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não tem como fugirmos deste dia. É um dia que está reservado para isso. Aquilo tudo que eu fiz em vida, antes da volta de Cristo, aquilo que eu tiver feito, tudo terei que prestar contas diante do Senhor. Mas uma outra pergunta muito interessante é saber onde é que está esse tribunal. Vamos ler no livro de Daniel. Daniel encontra-se no Antigo Testamento. Está depois de Ezequiel e antes de Oséias. Abra no capítulo 7. Vamos ler os versos 9 e 10. Irei ler em duas versões. Almeida, revista e corrigida. E também irei ler na nova versão transformadora. Aqui diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora, esta versão nos diz o seguinte, para nós compreendermos como deve ser. Vamos ler. Diz o seguinte, Daniel capítulo 7. Continuei a olhar e vi uns tronos sendo colocados. Num deles assentou-se um ancião, aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e o seu cabelo era branco como a lã. Ele estava sentado num trono de fogo que se movia sobre rodas também feitas de fogo. Defronte dele nascia e corria um rio de fogo. Milhares de milhares de anjos o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal do julgamento foi instalado e os livros foram abertos. Amém. Esse tribunal se encontra nos céus. Aquele que sempre existiu, em outra linguagem, ancião de dias, refere-se ao Deus Pai. E ele se encontra nos céus. O tribunal está nos céus. Amém? Se você está a compreender isso, siga comigo, chega mais perto e vamos prosseguir. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Você já se questionou isso? Qual é o papel de Jesus no julgamento? Agora vá no quarto livro do Novo Testamento, que chama-se João. É antes de Atos, depois de Lucas. No capítulo 5. João, capítulo 5, versos 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Amém? No julgamento, Jesus é o juiz. Agora, qual é a outra função de Jesus, além de ser juiz? Vamos abrir ainda no Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 2, versos 1. Vamos ler na primeira carta de João, capítulo 2, os versos 1. Primeira carta de João fica depois de Pedro. Capítulo 2, versos 1 diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho. Amém. Jesus, além de ser juiz, ele é advogado. Então, para você ser absolvido no juízo,
precisa contratar Jesus como seu advogado. De que forma eu contrato ele? Crendo nele. Atos 16:30 diz a mesma coisa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:30 e 31. Atos 4:12 fala também do mesmo assunto. Em nenhum outro temos a salvação, senão em Jesus. Então, para você ser absolvido, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você estará livre da condenação. Amém? Com que base seremos julgados? Uau! Essa questão é maravilhosa. Vá no último livro da Bíblia, no capítulo 20, que chama-se Apocalipse, capítulo 20, versos 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amigo, importa-te dizer, conforme a palavra relata, que todas as coisas que nós fazemos em vida estão escritas nos livros que estão nos céus. O meu livro. Portanto, se eu creio em Senhor Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Outra questão é: quem são as testemunhas que contemplam as nossas ações? Sobre isso, quais são as pessoas que vão ser testemunhas diante do juízo? Mateus 18:10 diz o seguinte. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Está antes de Marcos. E diz a seguinte, 18:10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus, que está nos céus. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Testemunhas que nunca falham e nunca vão falhar, estão observando as minhas ações e as suas ações. E esses serão testemunhos no julgamento, que são os anjos. Vamos prosseguir. O que devemos fazer então para sermos aprovados neste juízo? O que devemos fazer para nós sermos absolvidos? Aqui a Bíblia responde, Eclesiastes 12:13. O livro de Eclesiastes encontra-se no Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes encontra-se no Antigo Testamento, depois do livro de Provérbios e antes de Cantares. Quem gosta de Cantares? Depois de Provérbios. E vamos ler o capítulo 12, os versos 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Amém. O que você precisa fazer é viver de acordo com os preceitos divinos, estar em harmonia com a palavra de Cristo, estar em harmonia com a vontade de Deus. Tudo que nós temos ouvido, visto, o fim das coisas é você obedecer a Deus. Amém? Agora, qual é a norma do juízo? Qual é a norma do juízo? O que estará na nossa frente para nós sermos julgados? E vamos ver Tiago, que se encontra depois de Hebreus. Isso no Novo Testamento, antes de Pedro. Abra Tiago. Abra a carta do nosso irmão Tiago, capítulo 2, verso 12. Veja o que diz.
Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Agora, se você me diz que a lei foi abolida, qual lei da liberdade nós devemos ser julgados? Pela lei da liberdade seremos julgados. Amém, queridos? Chegamos ao fim do nosso estudo e aqui tem o compromisso de fé. Desejo obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Aceito Jesus como meu advogado e o constituo como meu Salvador pessoal. Amém, querido amigo? Que você e eu possamos fazer parte desta família que será absorvido. Amigos, o nosso estudo chegou no final, mas eu prometo voltar no estudo número 14. Não falte, porque promete muita coisa. Que Deus te abençoe. Fique na paz.